Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui nós do canal O que Rola na Geronto, estamos de novo, Ieda Duarte, Marília Berzins, Carlos Lima e eu, Sérgio Pascoal, aqui no canal, para mais uma gravação de um assunto fundamental e importantíssimo para todos, e inclusive, principalmente para a população idosa que nos segue, e para aqueles que trabalham com a população idosa, é importantíssimo para que melhorem a atuação junto a essa população. Nós vamos tratar hoje da importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a população idosa. Portanto, qual é o valor do SUS? Qual a importância que o SUS tem para todos nós e principalmente para a população idosa? E estamos com uma pessoa experimentadíssima, competentíssima nesse assunto, aliás, em vários outros, né? Mas nesse também, que é o professor doutor Gonzalo Vecina Neto, uma pessoa incrível, não só uma pessoa, um profissional competente, mas, Gonzalo, uma pessoa muito querida, porque você é extremamente gentil e simpático. Eu acho que nós temos aqui um grande lucro por canal, estando conversando com você. Então, daqui a pouco... Quem é Gonzalo Vecina Neto, né? O Gonzalo, o professor doutor Gonzalo, e aqui é muito importante dar esse título, porque ele é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e professor do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas. Foi assim que ele pediu para que fosse colocado. Mas eu vou dizer mais para vocês, porque o Gonzalo tem uma trajetória importantíssima, que todos precisam saber. Ele foi secretário municipal de saúde na cidade de São Paulo, na gestão da Marta Suplicy. Ele foi secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Foi o primeiro diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês. E, portanto, o Gonzalo é uma pessoa que está mais do que gabaritada para falar do assunto que nós vamos discutir hoje, que volta a insistir o que é a importância que tem o SUS para a população idosa e, portanto, o SUS é extremamente valioso para todos nós. E eu queria, para fazer uma pequena introdução antes de passar a palavra ao Gonzalo, dizer para vocês e lembrar que o SUS foi criado pela Lei 8080 de 1990, em 19 de setembro de 1990, para dar uma garantia de acesso integral, universal e gratuito ao atendimento à saúde de todos os brasileiros, de todos. Ele foi inspirado, é evidente, no NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. E ele tem 5 princípios importantíssimos, que é o da universalização, todo mundo está dentro, todo mundo, equidade, dar uma coisa de acordo com a necessidade da pessoa, integralidade, a atuação, a atenção integral da pessoa, descentralização, então ele vai a todos os municípios, inclusive, e participação popular. Então, o SUS tem essa importância enorme para a população brasileira e para a população idosa. Então, pensando nesses pontos, eu queria fazer a primeira pergunta ao Gonçalo. Gonçalo, e aí você, antes de responder, pode até falar mais alguma coisa, se apresentar melhor, falar mais coisas de você, pode, não tem problema. Mas, Gonçalo, qual o impacto que o envelhecimento da população brasileira traz para o SUS? Quais são os desafios? Com a palavra, Gonzalo Vecina Neto. Boa noite a quem nos assiste, Carlos,
Ieda e Marília e Sérgio, né? Prazer estar aqui com vocês. O Sérgio já encheu de elogios aí, absolutamente não merecidos. Mas, de qualquer forma, a questão do envelhecimento e do SUS é uma questão bastante complexa, porque o processo de envelhecimento nos leva a sofrer de um modelo de doenças, uma carga de doenças diferente da que nós temos nas outras idades, né? Quer dizer, quanto mais envelhecemos, mais frágeis ficamos, não necessariamente, mas é uma das condições que nós vamos ter que enfrentar, limitações que vão aparecendo, né? Eu escuto menos, eu vejo menos, eu sinto menos as coisas, né? Então, o velho tem um desafio de se adaptar. Se adaptar ao quê? À diminuição das suas capacidades. Essas diminuições podem ser tão importantes e levar a limitações. Ao mesmo tempo, doenças com as quais nós sempre convivemos. Hoje, 10% da população é diabética, 20% da população é hipertensa. Essas doenças vão trazer consequências. Essas consequências, lógico, vão aparecer quanto mais a gente envelhece. Então, o velho é um maior consumidor de serviços de saúde e é um consumidor de serviços mais complexos. É óbvio que ele também precisa de muitas coisas mais simples, precisa de muita tecnologia apropriada, como a gente dizia alguns anos atrás. Mas isso traz uma carga adicional a um sistema já naturalmente sobrecarregado e que, além de tudo, é subfinanciado. Então, temos desafios a vencer para conseguir atender essa sobredemanda que representa a idade. Né? E não esquecer que essa sobredemanda que representa a idade, ela vem acompanhada também na idade da questão que eu acho que é a questão mais grave que o Brasil enfrenta, que é a questão da desigualdade social. E todas as outras desigualdades que vêm junto, né? Desigualdade racial, desigualdade de gênero, enfim. Nós somos bons nesse assunto de desigualdade, nós brasileiros. Somos homogeneamente desiguais em todos os departamentos. Mas a questão dessas desigualdades me leva sempre a... um dos exemplos que eu tenho citado mais recentemente é o exemplo da expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer aqui onde eu moro, que é o Alto de Pinheiros, é 84 anos. A expectativa de vida em São Miguel Paulista é 70. Que tipo de coisa existe lá em São Miguel que as pessoas vivem 14 anos menos? Ou alguma coisa que existe aqui em Alto de Pinheiros que a gente vive 14 anos mais? Essa resposta precisa ser dada por nós. Principalmente neste momento em que metade da população gostaria de continuar com quem estávamos e estaremos até o dia 31 de dezembro. Porque parte das respostas está justamente aí. Né? Então, eu não vou dizer para vocês por que tem essa diferença, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso. E estas consequências todas, elas impactam o SUS, mas não impactam só o SUS. A desigualdade impacta toda a sociedade, todas as funções que a sociedade deseja que o Estado entregue para que as pessoas possam ficar ao tanto, né? Ficar a par dos 3 princípios mencionados aí pelo Sérgio. Universalidade, integralidade e equidade. A equidade certamente é o mais complexo deles, mas os outros 2 também não são fáceis. Então, bem rapidamente, para não cansar o povo, essa é a resposta, Sérgio. Doutor Gonçalo, muito prazer ter o senhor aqui conosco. É uma honra para o canal receber uma pessoa que tem assim, uma relevância no cenário nacional quando se fala em saúde pública.
E gostei muito da sua primeira resposta, quando chama a atenção do fator desigualdade, e nós também consideramos que as pessoas idosas nascem num cenário de empobrecimento, crescem no cenário de empobrecimento e, por consequência, o seu envelhecimento é também nesse cenário de desigualdade, que é o reflexo da nossa sociedade brasileira. Eu queria comentar, que o senhor comentasse agora, por gentileza, sobre o aumento da prevalência das condições crônicas. E é claro que nós mudamos esse cenário no decorrer da história da saúde pública, então eu queria que o senhor fizesse essa transição de um cenário onde as doenças que se transmitem, as transmissíveis eram prevalentes, agora nós estamos num cenário de condições crônicas, e talvez se o senhor pudesse até informar para os nossos ouvintes o que são condições crônicas. O senhor deu na sua primeira resposta dados importantes sobre hipertensão, diabetes, não é? E se esse cenário de transição, ou de não só transição, mas hoje é uma realidade a prevalência das condições crônicas, o que o SUS precisa fazer para responder a essa necessidade? Essa conversa é só para quem já envelheceu ou nós temos que conversar para quem ainda não envelheceu? Comente esses aspectos para nós, professor. A sua pergunta é bem mais complexa, né? Primeiro, eu queria lembrar uma coisa que não foi dito na primeira resposta e que talvez tenha que ser dita agora, é que, de uma maneira geral, não tem velho rico. Velho é tudo pobre, né? A grande maioria, tem exceções, mas a grande maioria dos velhos são pobres. O velho é só. Essa é uma característica do nosso tempo, né? Quando nós tínhamos muitos filhos, às vezes sobrava um ou dois para tomar conta da gente. Agora que a gente tem poucos filhos, a gente, quando chega nessa idade, vive sozinho. Eu vivo sozinho. Tenho 70 anos, eu vivo sozinho. Minhas filhas foram embora, tomar conta da vida delas, né? Eu um dia vou cair aqui em casa e vão me achar quando eu já tiver apodrecido. É mais ou menos isso, né? Então, e como ninguém é rico, você não tem cuidador isso, cuidador aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, essa questão, ela agrega uma complexidade no que nós chamamos de assistência à saúde. E quando a gente fala em assistência à saúde, nós não estamos falando só de saúde, nós estamos falando de como vive, de assistência social, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de esporte, nós estamos falando de um monte de outras coisas que não estão na saúde. Então, a questão da intersetorialidade não pode ser esquecida, porque ela é fundamental nessa questão do envelhecimento, né? Além do fato de que, no mundo todo, esse fenômeno do envelhecimento tem um impacto muito grande, e há uma grande discussão do que a gente vai fazer com os velhos, né? Já que não dá para fazer sabão, que é o que, eventualmente, uma sociedade capitalista gostaria de fazer, o que nós vamos fazer com os velhos, né? Por outro lado, essa questão da agenda do envelhecimento. O envelhecimento, por si só, é uma redução de capacidade, ele significa alguma redução de capacidades. Quanto melhor você tiver capacidade de envelhecer, menor será essa perda de capacidades. Mas existem coisas que estão na genética que não tem saída, né? Existem coisas que estão determinadas pelo ambiente onde você vive, pelo estilo de vida que você teve, enfim. Então, as doenças crônico-degenerativas vão ocupar um lugar mais importante do que as infecto-contagiosas, mas as infecto-contagiosas continuam aí. Zika, dengue, chikungunya, está aí. AIDS, está aí. Covid-19, está aí. As gripes, enfim, herpes zoster, enfim, está tudo aí, na verdade, né? Então, haverá sempre uma convivência entre as duas agendas, mas a agenda das crônico-degenerativas, por causa do processo de envelhecimento, é muito importante.
Então, ocupa um papel importante nisso. As clássicas, hipertensão, diabetes, mas tem um monte de coisa que vem atrás. As doenças que provocam dores, estas são muito importantes. As artrites, as artroses, são muito importantes. Doenças reumáticas, em geral, elas cobram um preço muito importante do envelhecimento. E com dor, o que pode também exigir outros tipos de abordagem para que a gente possa fugir da dor. E existem hoje cada vez mais soluções, sejam medicamentosas, sejam intervencionistas, para reduzir a dor, porém complexas, sempre complexas, né? Exigindo um forte componente do sistema de saúde. As doenças cardiovasculares, o infarto, o acidente vascular cerebral, são muito importantes e exigem, de novo, um aparato muito sofisticado. E não é e aqui nós não estamos falando só dos idosos, existe uma frequência grande também de acidente vascular cerebral e de infarto em pessoas mais jovens. Mas, de qualquer forma, o instrumental médico ganhou uma potência muito grande, né? Então, da mesma forma que há 30 anos atrás nós não fazíamos uma prótese de joelho num idoso e hoje fazemos, hoje com os stents nós melhoramos muito o tratamento dessas doenças que ocorrem obstruindo a distribuição de sangue pelas artérias. O câncer, né? O câncer é uma coisa complicada, né? O professor Brentani, falecido professor Brentani, primeiro titular de oncologia da Faculdade de Medicina da USP, tinha uma frase que eu considero, não sei se era dele, ele dizia que era dele, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas a frase é fantástica, né? Em relação ao câncer, nós temos dois tipos de pessoas, as que têm câncer e as que vão ter, porque ninguém escapa de ter câncer. O câncer é uma doença do envelhecimento celular. Então, de repente, aquilo que era uma sentença de morte não é mais uma sentença de morte. Se diagnosticado precocemente, uma parte dos cânceres são tratáveis. E não com remissão total, cura total não existe, mas é um processo que evoluiu muito, né? Todos os grandes e importantes cânceres evoluíram muito, mas exigem cuidado. O câncer, um dos cânceres mais frequentes depois do câncer de mama na mulher e o de próstata no homem é os cânceres de intestino. Como é que faz para diagnosticar câncer de intestino? Com colonoscopia. Como é que faz uma colonoscopia? É complexo fazer uma colonoscopia. E a oferta de colonoscopia é muito pequena em relação ao que seria desejável como demanda. Então, temos muitos desafios para conseguir dar as respostas que nós precisaríamos dar para as questões que você colocou, né? De qualquer forma, tem caminhos que nós temos que aprender a querer construir. Veja, caminhos que nós temos que querer aprender a construir. Eu gosto de lembrar sempre de um evento que eu acho que é marcante na saúde pública brasileira e deveria ser na saúde pública mundial, que é o do tratamento da AIDS. Olha, na década de 90, não existia desafio maior do que o tratamento da AIDS. Uma doença complexa, muito cara e com grande capacidade de espalhamento. O Brasil, graças à cabeça de alguns sanitaristas muito fundidos, né, como o Davi Capistrano, que foi... O enfrentamento da AIDS começou em Santos, quando ele era secretário municipal de saúde. E chegaram para ele e falaram, olha, nós compramos, estava lá naquele momento, tinha AZT para tratar isso, nós compramos 100 tratamentos. E aí ele falou, mas só temos 100 doentes? Eu disse, não, temos muito mais, mas não dá, o dinheiro é finito, senão nós vamos tratar todos. Então, quando o Brasil, em 95, Davi e muitas outras coisas que aconteceram,
decidiram que 100% dos pacientes portadores do vírus da AIDS teriam que ser recebidos, e os que tinham que ser tratados iriam ser tratados, começou a nossa luta. Agora, o empurrão foi do Davi, e outros sanitaristas, mas antes do Davi e outros sanitaristas, teve a voz da sociedade. Os portadores do vírus da AIDS se organizaram, a sociedade que não era portadora, mas estava preocupada com seus próximos, enfim, com a sociedade. Houve um movimento social importantíssimo para que a AIDS fosse enfrentada. Então, a AIDS não foi enfrentada por vontade do Estado brasileiro, a AIDS foi enfrentada por vontade da sociedade brasileira, estruturada, organizada em ONGs, em não sei o quê, não sei quanto. Daí nasceu um jeito de enfrentar a rede de serviços de saúde que foram criadas para enfrentamento da AIDS. A forma de incorporar os últimos medicamentos, a forma de construir consensos terapêuticos. Coisa, por exemplo, hoje a judicialização é, em grande medida, uma questão da falta de construção de consensos terapêuticos. Pois nós criamos os consensos terapêuticos, criamos modelos de acesso aos medicamentos muito caros, com licenciamento compulsório de patente, utilizando as fábricas para produzir o remédio aqui no Brasil, enfim. Uma política de enfrentamento espalhada, poli. Né? Nesse ano, 1995, a África do Sul, junto com um idiota que era presidente lá, o Zuma, que substituiu o Mandela, que hoje está preso, decidiu que a AIDS se enfrentava com banho e que não precisava tratar a AIDS. A África do Sul hoje tem 15% da população portadora do vírus da AIDS. 15% de 212 milhões de brasileiros dá mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Nós temos 900 mil portadores do vírus da AIDS. Eu acho que o envelhecimento é um desafio maior do que a AIDS foi em 95. Mas se não houver uma vontade social, nós, profissionais de saúde, não vamos conseguir montar o que precisa ser montado para isso ser enfrentado. Então, este tipo de discussão, a difusão da necessidade de todos se preocuparem com um problema que é de todos, o envelhecimento é de todos, é fundamental, vocês estão de parabéns. Gonzalo, que bom ter você aqui com a gente, que honra, né, ter você aqui podendo falar sobre esse assunto tão importante, né, e, enfim, para todos nós brasileiros, e principalmente nós brasileiros que estamos já na velhice, né, envelhecendo. Então, eu queria pegar um gancho no que o Sérgio falou, né, daqueles 5 pilares, e um deles é a descentralização, né, do SUS. E isso se dá por um processo de uma hierarquia, né, onde nessa hierarquia a porta de entrada seria a atenção básica, né, que é aquele postinho de saúde que a gente tem ali no nosso bairro, do lado de casa. Então, assim, o que fazer, né, para otimizar a atenção básica, né, para que a gente possa implantar, né, e implementar de forma efetiva, né, a promoção de saúde, a prevenção, e o que é tão importante para a população idosa, né? Como fazer para que essa população chegue até lá? Eu não queria fazer isso, mas vou fazer. Que eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública. O SUS tem 3 princípios e 2 diretrizes. Os princípios são a universalidade, a integralidade e a equidade. Agora, as diretrizes, a descentralização, a diretriz é uma coisa administrativa, o princípio é uma coisa principal. E a diretriz é uma coisa que não é secundária, mas é uma diretriz, é como fazer. Um é o que, outro é como. Então, a diretriz da descentralização é fantástica, é muito importante, só que nós caminhamos numa diretriz para atualização. Num país que tem
5.700 municípios, onde 300 dos 5.700 são municípios de verdade. Tem mais de 200 mil habitantes. A grande maioria dos municípios brasileiros tem menos de 200 mil habitantes. Tem uns municípios, 60% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Uma cidade com menos de 50 mil habitantes, não cabe um hospital lá. Um hospital resolutivo não cabe numa cidade de menos de 50 mil habitantes. Até pode ter um hospital, mas ele serve à região. E aí precisa integrar, pensar essa coisa. Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação, a gente, quando pensa em assistência à saúde, a gente pensa em cura, né? Então, boa parte do que eu falei até agora tem a ver com cura. Cirurgia cardíaca, stent, cirurgia ortopédica, cirurgia oncológica. É nisso que a gente pensa, mas o cuidado não é só cura. A assistência à saúde é mais ampla. Quando a gente fala em integralidade, a gente está falando em prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é promoção e proteção da saúde. Esse campo da promoção e da proteção da saúde não é o campo da cura, é o campo do cuidado. O cuidado é tão ou mais importante, sei lá, é importantíssimo, tanto quanto a cura. Quer dizer, o cuidado, a humanização, a forma de envolver o sujeito paciente no seu próprio cuidar, curar, é fundamental. Então, quando a gente fala da atenção básica, nós estamos falando de um pedaço muito importante de cuidado e um pedaço importante, mas menos importante, de cura. Existe cura na atenção primária, mas ela é menos importante porque o grosso é promoção e proteção da saúde. Está no espaço do cuidar. Nós temos que entender a diferença entre cuidar e curar. E temos que buscar, importantemente, a questão do cuidar. E aí é importante que a equipe inteira, a gente fala de atenção primária, a gente fala de médico. Olha, o médico é uma parte disso. Eu preciso do agente comunitário da saúde. O agente comunitário da saúde é que alimenta a atenção à saúde com os dados que ele colhe onde as pessoas estão. Eu preciso da enfermeira. A enfermeira é um braço ativo da equipe. Eu preciso de outros profissionais na equipe. Né? Estive lendo esses dias sobre um projeto de combate à obesidade. A obesidade é uma dessas coisas que está acontecendo aí, um monte de velho gordo. Né? E o velho gordo é pior do que o velho magro, né? Do ponto de vista do que ele pode ter. Como é que faz para combater a obesidade? A Holanda desenhou um programa de ataque à obesidade, onde as equipes de atenção primária estão fortalecidas por um fisioterapeuta ou professor de educação física e por uma nutricionista. Como é que faz para emagrecer sem droga? Primeiro, porque as drogas hoje ou são muito caras ou são... Nós perdemos as anfetaminas, né? Usávamos muita anfetamina, a anfetamina ficou proibida. Então, não tem mais anfetamina. E a sibutramina também não tem mais. O que tem para tratar? Não tem mais remédio. Agora começa a aparecer aí alguns medicamentos que eram utilizados para tratar diabetes que têm efeitos na redução da obesidade. Mas isso é um capítulo que está sendo escrito ainda. Como é que se combate a obesidade? Mudando hábitos. 2 tipos de hábitos, os hábitos alimentares e os hábitos do sedentarismo. Aí, o médico é insuficiente para isso. Precisa da nutricionista e precisa de alguém que faça as pessoas se movimentarem, seja o fisioterapeuta, seja o professor de educação física. Agora, eles têm que ser incorporados na equipe da atenção primária. Né? É lógico que isso tem um custo, que isso traz consequências, isso precisa
ser enfrentado. Agora, para ser adequadamente colocado, ele tem que virar um projeto. Nós ainda não temos esse projeto. Então, eu acho que a atenção primária é fundamental ser repensada e, ao ser repensada, ela incorporar outras habilidades, voltadas principalmente para esse negócio que nós estamos chamando de humanização, que eu acho que fica difícil de entender, e por isso eu prefiro chamar de cuidado. Né? Então, o cuidado, como é que a gente vai fazer para cuidar das pessoas? Não tem muita saída, e nesse sentido eu gosto muito da ideia do plano terapêutico singular, porque o plano terapêutico singular, na minha opinião, é aquilo que o terapeuta consegue construir junto com o sujeito paciente. Então, é uma forma de articular as vontades do terapeuta com a vontade do cidadão, do sujeito, da atenção, para criar uma cumplicidade, né? É muito difícil a gente mudar a nossa agenda, a minha agenda alimentar, a minha agenda de exercícios. Então, o profissional de saúde aí nesse momento, seja ele quem for, o médico, a enfermeira, o professor de educação física, tem que criar uma cumplicidade para abrir espaços nessa agenda e construir uma agenda nova. E essa agenda nova faz parte da agenda terapêutica também, né? Agora, isso exige um projeto assistencial que tem tudo a ver com a estratégia da saúde da família e nada a ver com as unidades básicas de saúde tradicionais. Agora, a gente precisa entender o que é isso, né? E a outra questão que eu acho que é crítica, com todo o respeito a vocês aqui, particularmente ao meu amigo Sérgio Pascoal, é impossível dar conta do envelhecimento com geriatras, com gerontologistas, com o que vocês queiram. Todo mundo tem que aprender coisas novas, né? E fazer coisas novas, né? Aí eu tenho que pegar as equipes e falar para as equipes, e particularmente para os médicos e para as enfermeiras, o que é que faz com os velhos? O que é que faz com artrite? O que é que faz com depressão? O que é que faz com ansiedade? O que é que faz com hipertensão, diabetes? Porque tem que resolver lá. Porque se não resolver lá, não vai conseguir ter estrutura para resolver fora de lá. Então, eu acho que é uma coisa que está nascendo, mas o parto está encalacrado. Doutor Gonçalo, o senhor falou uma coisa que eu queria muito lhe agradecer. Eu acho que isso passa por um pensamento de todos nós, apesar de nós trabalharmos especificamente com essa área, acho que todos nós, uns mais, uns menos, sempre, a própria política nacional do idoso defende isso, né? Que a questão da especialidade é uma coisa, mas a questão do cuidado às pessoas idosas é uma coisa de todo mundo, né? O ensino do cuidado às pessoas idosas deveria estar embutido em todas as áreas assistenciais, em todos os cursos, e não só nas especialidades. Todos nós defendemos isso, e ouvir isso da sua boca nesse momento é extremamente importante. Eu queria que a gente pudesse explorar ainda um pouquinho melhor, doutor Gonçalo. O senhor começou a falar da questão da importância da atenção primária e de como podemos começar a olhar diferente para isso, ou pensar diferente nesse sentido, para melhorar a atenção. Eu não sei e talvez seja interessante comentar também, que se quem nos escuta sabe a importância que o SUS tem nas questões de alta complexidade, porque às vezes muita gente fala que SUS é coisa de pobre, né? Isso é uma coisa que se fala. E, na verdade, o SUS ele tem um papel extremamente importante nas questões de alta complexidade, os transplantes, as cirurgias cardíacas, tratamento da AIDS, muitas coisas que já foram comentadas. E, por outro lado, ele também responde pela atenção primária e fica
até que ponto isso fica num certo descompasso? Eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho isso, e, além disso, especificamente na população idosa, o que a gente muitas vezes também observa é que os idosos que, enquanto trabalhavam, etc., eles, às vezes, tinham um plano de saúde ou atenção de saúde suplementar. Existe uma política perversa nisso, de que esses planos eles aumentam de valor até se tornar idoso, por conta da lei que os protege desses aumentos. Então, isso aumenta tanto que, quando ele chega na velhice, provavelmente vai precisar mais dos serviços, ele desiste do plano, porque ele não consegue mais pagar. Aí ele vai buscar a atenção primária, ou vai buscar, ou não vai. Então, a porta de entrada, que deveria ser a atenção primária, muitas vezes acaba sendo o pronto atendimento, o pronto-socorro. Por quê? Porque ele ou não fez parte da vida dele, ou ele está perdido nisso. Então, como é que a gente aproxima? Como é que a gente faz este modelo, essa competência das pessoas, este olhar necessário para as pessoas idosas, chegar nelas? E o outro lado, como é que a gente faz a população idosa entender isso e procurar a assistência que ela precisa? Gonçalo, está sem som. Pode ser o fone de ouvido, doutor Gonçalo, dá uma mexidinha no contato. Agora está fechado. Tenta agora. Não. Desconecta ele e fala sem ele, que nem a gente está falando. Fiz aqui de errado. Agora deu, agora voltou. Deu, agora voltou. Voltou. Tá bom. Então, vamos lá. O que você relatou faz a gente pensar. Veja bem, enquanto nós vivermos num sistema capitalista, tem muitas coisas que não têm solução do jeito que a gente gostaria. Qual é a chance da gente não viver numa sociedade capitalista? Zero. Nós vamos continuar vivendo na sociedade capitalista. Eu já estou no fim da minha corrida aqui, e teve um tempo que eu achava que dava para mudar esse negócio, e apanhei para cacete e desisti, tá certo? Então, não vai dar. Então, plano de saúde chutará os velhinhos para fora sempre. Os Estados Unidos, a única coisa boa que o sistema de saúde americano tem é o Medicare, ou seja, um plano de saúde pago pela sociedade americana para atender os aposentados. Basicamente é isso. Por quê? Porque o plano de saúde não conseguiria pagar, naquele país perdulário, pagar assistência médica para os velhinhos. Uma coisa que eu acho que é importante aqui, que nós vamos ter que tentar encontrar saída, veja, 23% da população tem plano de saúde, 77% não tem. Mas 95% dos transplantes são feitos no SUS, 95% da hemodiálise é feito no SUS, 100% de medicamento de alto custo é dado pelo SUS. Então, o SUS, quando é chamado e exigido pela sociedade, ele responde. Agora, tem que ter o financiamento. Nesse sentido, eu acho que nós temos que lutar para aumentar a força política do SUS. Como é que faz para aumentar a força política do SUS? Uma das maneiras que eu acho que nós vamos ter que enfrentar nos próximos meses ou anos é a questão de como incorpora a tecnologia. Nós temos que criar um único modelo de incorporação de tecnologia para pobre e para rico. Hoje tem um modelo de incorporação de tecnologia para rico, que é do plano de saúde, o tal do taxativo, ou seja lá o que for, e o do SUS,
que é a Conitec. Não, nós temos que pensar num sistema tipo inglês, que tem uma comissão isenta, que não é subordinada ao Ministério da Saúde, que faz avaliação de tecnologia e que decide se aquela tecnologia deve ser incorporada ou não. E se for incorporada, é para todo mundo, para pobre e para rico. Com isso, eu acho que a gente consegue ganhar um pouco da vontade daqueles que têm dinheiro. Porque eu acho que o que está faltando é a democratização da vontade. Nós temos que ter o concurso de quem tem dinheiro e consegue interferir na sociedade, para que isso ganhe um respaldo maior e uma luta maior. Quando eu falava da AIDS, eu estava falando, a sociedade toda lutou pela AIDS. E hoje, ninguém trata a AIDS em plano de saúde, né? Trata a AIDS no SUS, que é um lugar melhor para tratar do que em plano de saúde. A questão da consulta na urgência e na emergência não é só quem só tem SUS que vai na emergência. Quem não tem SUS também só vai na emergência. Veja como estão cheios os pronto-socorros da cidade, dos hospitais ricos. Por que os hospitais ricos estão cheios? Porque os planos de saúde também pagam uma ninharia por uma consulta, 40, 50 reais por uma consulta. Então, você não vai... O médico não abre a agenda dele para atender plano de saúde, né? É onde está hoje vicejando esse negócio, doutor consulta, essas clínicas populares, que são uma financeirização da assistência à saúde, que nós não vamos conseguir derrubar, mas que nós temos que regular, né? Há que se regular esse tipo de atividade para garantir. E temos que tomar muito cuidado, que hoje, por exemplo, as farmácias estão querendo se deslocar para isso, criando hubs de saúde. É o que me faltava. Quem vende remédio prescreveu o remédio. Então, temos que estar muito atento a essas questões. Já chega o que o capitalismo faz. Bom, então, essa sua questão, ela traz um monte de outras questões, das mais complicadas. E eu acho que essas questões têm que ser discutidas. Nós temos que começar a discutir essas questões. Volta e meia, nos meus grupos, muito ingenuamente, as pessoas falam, não, nós temos que acabar com os planos. Não vai acabar. O capitalismo não vai acabar. Nossa capacidade de acabar com o capitalismo é zero. Então, nós vamos ter que encontrar o melhor caminho para conviver com o capitalismo, impedindo que mais erros, mais sacanagens aconteçam com a população que não tem acesso a plano de saúde. Lembrando que ter acesso a plano de saúde não significa ter uma atenção à saúde melhor, né? Significa ter acesso à medicalização da assistência à saúde, né? A confusão entre consumir saúde, consumir recursos e ter saúde. Gonzalo, excelente. Olha, eu queria fazer dois comentários antes de continuar nossas perguntas. Primeiro, a questão lá do geriatra, eu concordo em gênero, número e grau com você, e durante a minha vida na saúde pública, a gente colocou isso, quer dizer, não é possível dar atenção adequada à saúde da população idosa dando só geriatra. O geriatra, inclusive, é uma parte pequena. Era preciso mesmo ter uma equipe ampliada, e aí está a chave do sucesso na atenção. A segunda coisa eu queria falar, lembrar a todos, né, que nessa história toda, por que o SUS é tão importante para a população idosa, você já comentou em parte, mas eu queria enfatizar, né, um estudo, por exemplo, da própria saúde suplementar, mostra que 70% dos idosos brasileiros
não têm plano de saúde, portanto, eles dependem unicamente do SUS, tá certo? A cada 10 pessoas, 10 idosos, 7 não têm plano de saúde, portanto, nós temos de dar um acesso a essa população que não tem plano de saúde, portanto, é a maior parte, a maioria dos brasileiros idosos, e a maioria dos brasileiros, que precisam, então, ter um SUS de qualidade, né? Então, essas duas questões são muito importantes. Então, frente a essa situação, quer dizer, não é para ter geriatra só lá, quer dizer, eu preciso do geriatra, mas não nas unidades básicas de saúde, na estratégia de saúde da família. E frente a essa necessidade da gente melhorar o SUS, porque a maioria das pessoas dependem do SUS, então, como é que é o financiamento? Porque para isso eu preciso de dinheiro para melhorar. Como melhorar? Né? É um grande gargalo. Como melhorar esse financiamento do SUS, pensando nesse Brasil que envelhece? Eu até vou aumentar mais. Então, por exemplo, o SUS remunera por procedimento, não é? Que é a remuneração atual vigente, privilegiando, inclusive, os procedimentos complexos em detrimento daqueles procedimentos mais básicos, que, na verdade, são os mais importantes, que estão lá na estratégia de saúde da família, que estão lá na atenção básica. E isto, quando ele privilegia mais os procedimentos muito complexos, de alta complexidade né, de hospital, etc., e tem uma desvalorização da atenção básica, inclusive por parte do gestor municipal e estadual. Isso aqui paga pouco, então vamos investir lá no que dá bastante. Como que a gente pode modificar isso? Bom, aí tem duas questões. A primeira questão é pouco dinheiro. Então, olhe por onde olhar, é pouco dinheiro. Então, o Brasil, o per capita brasileiro em saúde dá $1.600, a Argentina dá $2.000, o Chile dá $2.500, para não falar da Europa. Então, nós estamos pondo pouco dinheiro na assistência à saúde. A assistência pública, SUS, põe 1/4 per capita do que a assistência privada põe. Os planos de saúde põem 4 vezes mais per capita dinheiro do que a assistência do SUS. Então, falta dinheiro. Bom, como é que resolve o problema da falta de dinheiro? Depois do que o Bolsonaro fez com o país, temos que reconstruir o país. Então, nos próximos 1, 2 anos, mais dinheiro não virá. Se a emenda constitucional 32 for aprovada, o dinheiro que vai vir a mais é para tapar buraco, vacinação que está faltando, remédio que ele parou de distribuir, coisas bem básicas, né? Fila, uma coisa, essas coisas. Bom, então, esquece, nos próximos 2 anos não vai ter mais dinheiro. Poderá vir a ter? Poderá vir a ter. Quer dizer, dependendo da vontade que a sociedade brasileira tenha e da recuperação da capacidade de financiar a sociedade, né? E aí nós vamos ter que fazer escolhas, né? Nós queremos passe zero. Olha, tá bom, então ninguém mais paga para andar transporte coletivo. Agora, alguém vai pagar para andar de transporte coletivo. E quando eu pago uma coisa, eu não pago outra. Vamos ter que decidir o que vai fazer, né? Então, essa é uma discussão fundamental, mas será uma resposta à demanda da sociedade. Ponto. Vamos demandar ou vamos ficar sem. A segunda questão, então, esse é o macro. A segunda questão tem uma outra maneira de abordar, que é a questão específica que você coloca de como o recurso sai. Lembra, primeiro, 50% do dinheiro do SUS é do Ministério da Saúde, 25% é dos municípios e outros 25% é dos estados, um pouco mais dos municípios, um pouco menos dos estados. Mas metade do dinheiro vem do SUS, vem de Brasília. Grande parte desse dinheiro que vem de Brasília
Ele vem para induzir vigilância epidemiológica, induzir vigilância sanitária, induzir assistência ao parto, induzir atenção primária, 25% da estratégia da saúde da família é paga pelo Ministério da Saúde. Então, são induções. O grosso é a média e alta complexidade, que são as AIHs e as APACs, né? As autorizações de pagamento de alta complexidade. Então, você faz, você recebe. E aí é onde você tenta receber as que são mais caras, né? Eu acho que seria uma medida extremamente corajosa e complexa não distribuir mais dinheiro por AIH e APAC. Pegar o dinheiro que hoje é distribuído por AIH e APAC, porque eu teria que ter um critério, e usar esse critério para dizer, a partir de amanhã, você vai receber o que sempre recebeu, independente de AIH e APAC que você faça. Agora, é o seguinte, o que você resolver na sua região, você resolve com o dinheiro que estou te transferindo. O que você não resolveu, você não vai resolver. O que você não resolver fazer. Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma infinidade de pequenos hospitais que são improváveis, porque eles não têm capacidade tecnológica. É hospital para fazer parto. Então, aqui, vou dar o exemplo de Araçariguama. Araçariguama é uma cidadezinha aqui perto, na Castelo Branco, tem 15 mil habitantes. Lá, uma indústria de aço se instalou na cidade. E aí a arrecadação da cidade foi para as alturas. O que o prefeito fez? Isso há 15 anos atrás. Abriu uma maternidade. Os araçariguamenses nasciam em São Roque. Fica a 10 minutos de carro de Araçariguama. A Santa Casa de São Roque fazia os partos de Araçariguama. Araçariguama criou um lugar para partejá-la. Tem 7 obstetras, 7 anestesistas, 7 pediatras, para fazer 3 partos por semana. E deixou de fazer em São Roque. Agora, esse prefeito, se tivesse que escolher entre tratar o câncer, o diabo 4, com o dinheiro da cidade dele, e não mandando para um lugar, vai para São Roque, a IH é paga pelo governo federal para fazer a cirurgia de prótese de joelho. Então, agora, quem vai pagar a prótese de joelho do araçariguamense é Araçariguama, com o dinheiro transferido para Araçariguama. Lógico que eu estou simplificando uma coisa que deve ser bem mais complexa, mas eu acho que o gestor local tem que tomar decisões em relação às AIHs e às APACs. E ele vai redirecionar o uso do dinheiro localmente. E nós vamos ver o que vai sobrar disso, porque vai sobrar muita coisa complicada que vamos ter que revisitar. E aí o poder do governo federal, e particularmente dos governos estaduais, em arranjos regionais, irá nascer. Hoje, nós não usamos a inteligência e o poder de gestão regional que nós poderíamos ter e não temos. A cidade de São Paulo interna 15% da capacidade hospitalar da cidade de São Paulo é usada por não paulistanos. É a região metropolitana que vem para São Paulo. 70% das APACs da cidade de São Paulo são de não paulistanos. Agora, não tem nenhuma inteligência para organizar esses fluxos. É o povo percolando, saindo por aqui, por ali, por aqui, por ali, para achar os seus direitos. Então, eu acho que nós temos que evoluir. Sair desse fee-for-service mais sofisticado, da APAC e da IH, não significa parar de emitir APACs e IHs, porque eu acho que isso é um dado importante que eu tenho que manter. Mas não mais remunerar pela APAC
e pela IH. E aí, gerenciar recursos localmente. E corrigir problemas com gestão nacional. Eu enxergo isso. Eu entendo que é muito difícil de conseguir fazer isso, mas eu não vejo outra solução, Sérgio. Professor, voltando um pouquinho para a nossa gloriosa estratégia saúde da família, que eu acho que foi uma solução muito feliz no Brasil, não é? A implantação da estratégia. E pensando na saúde das pessoas idosas, e o senhor já bem colocou que eu concordo que pessoas idosas vivem sozinhas, na cidade de São Paulo, segundo os últimos dados, nós temos mais de 300 mil pessoas idosas que moram sozinhos, né? O senhor, em algum momento, sendo gestor de política de saúde num determinado município, incorporaria, por exemplo, na estratégia saúde da família, a figura de um cuidador de idoso para responder às necessidades dessa população que vive sozinha e que a equipe da estratégia não dá conta de responder, uma vez que ela tem um objetivo específico, pensando no cuidador de idoso como um novo profissional para incorporar e responder, inclusive, por essa política de cuidado? Isso é uma parte da questão, não é? E como investir no cuidado, entendendo que, por exemplo, ajudar o idoso a organizar a sua casa, a cuidar de si, de outros aspectos. Por exemplo, um exemplo bem banal, de ele ir uma pessoa que possa acompanhá-lo a um salão de beleza para cortar cabelo, para ir à igreja, isso também interfere na sua qualidade de vida? O senhor pensa que na estratégia de saúde da família teria lugar para uma ação como essa? Claro que sim. Só que aí nós estamos falando de um marco civilizatório que hoje nós estamos a léguas de distância de conseguir financiar, né? É lógico que eu posso tomar decisões e tirar dinheiro dali e pôr dinheiro aqui. A questão é o que nós vamos fazer, né? Então, eu acho que o piso da enfermagem tem que ser pago. Bom, então vamos pagar o piso da enfermagem. Agora tem que pagar o piso dos fisioterapeutas, dos farmacêuticos, das nutricionistas, dos educadores físicos, das 14 profissões da saúde, tem que pagar o piso, né? Então, tem coisas... Nós temos uma sociedade que está um pouco desacertada, né? Eu sempre falo, o médico. Para levar um médico para o Grajaú, hoje eu pago 30 mil reais para ele. Para levar uma enfermeira, eu pago 3 mil. É a enfermeira que ganha pouco ou o médico que ganha muito? Na Espanha, em Barcelona, o médico da atenção primária ganha 5 mil euros para 40 horas. A enfermeira da atenção primária para 40 horas ganha 3.500 euros. Então, nós temos muitos problemas para resolver. Esse problema do cuidador, eu concordo com você, seria fantástico. Eu acho que o mínimo que eu tenho que ter é conseguir ter 80%, 90%, hoje eu tenho 60%, 90% de cobertura da estratégia de saúde da família. E o agente comunitário tem que ter a responsabilidade de, na casa do idoso, sozinho, entrar todo dia, para ver se ele está andando, né? Então, eu acho que a gente tem que modelar, de acordo com a nossa capacidade, né? A questão do cuidador e a questão da estrutura asilar brasileira, não temos estrutura asilar para... Eu acho muito complicado falar em estrutura asilar, porque eu como não sou um profissional da área da atenção à saúde do idoso, eu perco um pouco as referências, né? E aí, de repente, falo bobagem. Mas eu acho que nós temos que pensar numa estrutura asilar, porque em algum momento ele fica dependente e a família não consegue dar o cuidado, e onde você põe, se ele ficou sozinho? Vou ter condição de criar solidariedade? Eu lembro da Davi, lá em Santos, que criou um modelo de atenção à saúde nos palafitas de Santos,
gerando solidariedade em comunidades que eram capazes de fazer isso. Eu não consigo enxergar isso homogeneamente no Brasil hoje. Então, tem muita coisa que nós vamos ter que colocar em cima da mesa para criar soluções suportáveis pela sociedade, com a capacidade de financiamento que nós temos hoje. Não é uma boa resposta, mas é a que eu tenho. Mas eu creio, só falando do financiamento que o senhor demonstrou aí, o quanto nós estamos numa situação de inferioridade. O dia que melhorar o financiamento, muitas coisas melhorarão. E aí a comunidade tem a importância, porque o SUS nos dá, na sua estrutura, a participação social. Eu acho que o segmento idoso precisa acompanhar efetivamente para onde estamos e para onde vamos. Só isso, professor. O que a gente precisa ter claro é que a oferta vem a reboque da demanda. Então, não é o contrário. A gente sempre pensa, eu vou planejar e vai vir. Não, é o contrário. Primeiro tem que existir demanda para eu construir a oferta. Então, por isso que eu volto a dizer, sociedade, você tem que se manifestar para exigir do Estado a cobertura de uma alternativa. Doutor Gonçalo, continuando a pensar, né, nessa lógica de reconstrução frente a uma demanda crescente de cuidados crônicos, né, seria desejável, do seu ponto de vista, redesenhar o papel da enfermagem na atenção primária? Claro. Se sim, vamos falar um pouquinho disso. Como? Veja, a enfermeira pode tratar casos menos complexos. Infecção urinária, a enfermeira pode tratar? Pode tratar. As doenças mais comuns do aparelho reprodutivo feminino, ela pode tratar? Ela ou ele, né? Porque tem enfermeiro também aí nesse pedaço. Pode tratar. Não, eu não vejo por que não. Tem uma série de condições clínicas onde a enfermeira poderia dar um passo além. O problema que nós temos hoje, por exemplo, para fazer puericultura no Brasil, não tem como fazer puericultura sem enfermagem. Até porque não tem mais pediatra, assim como nós não temos geriatra, também não tem pediatra. Nós vamos ter que, na atenção primária, resolver o problema das crianças e dos velhos com a equipe de saúde da família. E quem é a equipe? É o médico e a enfermeira. Só que aí a lei do ato médico tem que ir para o vinagre, né? Nós temos que repensar a divisão de trabalhos entre a equipe multiprofissional e os médicos. Hoje, nós criamos um desequilíbrio mortal. Não tem jeito. Na maior parte do mundo, a enfermeira é um profissional que realiza muito mais ações do que aqui no Brasil nós permitimos que ela realize. É verdade. Temos que repensar isso. É verdade. Obrigada, viu, doutor Gonçalo? Eu sou enfermeira, muito obrigada pela sua colocação. Por isso que eu queria fazer essa pergunta, até para estimular as pessoas a ouvirem isso. Muito, muito obrigada. Estou contigo. Gonçalo, infelizmente, o assunto é vasto e as suas colocações são muito profundas. Então, ótimo, ótimo, uma conversa excelente. Então, mas o nosso tempo já está esgotando, a gente não tem muito, não pode deixar muito tempo, porque as pessoas também não conseguem assistir por muito tempo. Então, a gente vai ter de terminar essa nossa excelente conversa, tá certo? E antes de eu fazer o fechamento final, né, eu queria deixar, então, passar a palavra para você, para fazer com que você nos brinde com um fechamento, mas eu não posso deixar de lembrar a você uma questão muito importante que eu queria que você incluísse nesse seu fechamento da nossa conversa, que é a atualização da equipe. Você falou tanto que não é só o médico, etc., mostrou a importância da equipe, e a gente acredita também nisso. Como que a gente faz para garantir uma atualização da equipe, né, ampliando a capacidade dessa equipe de cuidar, como você mesmo falou, que é uma questão de humanização?
Então, eu passo a palavra para você fazer as considerações finais, lembrando essa questão da atualização da equipe, a capacidade de cuidar que ela precisa ter e cada vez melhor. E depois eu fecho, depois que você falar. Bem, pré-Temer e Bolsonaro, a gente não pode esquecer o Temer nessa história, porque ele foi um grande sacana nessa história também, né? Então, pré-Temer e pré-Bolsonaro, nós tínhamos uma estrutura proposta, um pouco sonhada, de educação permanente no Ministério da Saúde. Então, a solução do problema que você coloca chama-se educação permanente. Quer dizer, um dia, um período dos 10 períodos que todas as equipes têm, tem que ser dedicado à educação permanente, com apoio externo. Como é que faz o apoio externo? É a estrutura das universidades brasileiras e hoje potencializada pelo digital, pelo mundo digital, pela educação à distância. Hoje nós podemos fazer um monte de coisas à distância com isso que nós estamos fazendo agora. Eu posso pegar a equipe da saúde da família, médicos com médicos, enfermeiras com enfermeiras, auxiliares, ACS com ACS, e todos juntos, em diversos modelos de educação permanente. Mas é fundamental. Os médicos precisam ser recapacitados continuamente. Eu gosto de uma coisa da religião que nós temos que trazer para a saúde: a insistência. Os islâmicos oram 5 vezes ao dia para Deus. Esse ser onipotente, onisciente, precisa que a gente ore todos os dias para demonstrar que nós temos fé. Agora, o conhecimento não é a mesma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa com o conhecimento assim, meio religioso, entendeu? Todo dia é dia de rezar. E mais de uma vez ao dia, melhor ainda. Então, esse é o jeito de conseguir responder a sua questão, Sérgio. Tem, mas nós temos que apostar na educação permanente e desenvolver a educação permanente com métodos construtivistas, onde o instruído se instrui sob supervisão. Então, eu gosto muito, eu estou trabalhando muito com esse negócio de educação construtivista e eu acho que esse é o caminho. Então, acho que é por aí. E como palavras finais, de novo, tudo isso depende de uma vontade coletiva. Vontade coletiva que esteve ausente, por um monte de razões. Então, é o tempo da gente colocar como protagonista a vontade coletiva que cada um de nós tem que se manifestar e levar. E a gente conseguir reconstruir esse Brasil de uma forma melhor e, tendo aprendido o que aprendemos nesses 6 anos que passaram agora, evitar que isso volte a acontecer. Vamos à luta. Eu acho que lives e coisas do tipo são uma forma de construir essa disposição de luta. Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas. Gonzalo, nós é que agradecemos imensamente a sua fala, seus ensinamentos, suas conclusões. E olha, essa sua fala final é de esperança, isso que os idosos brasileiros precisam. Eles precisam ter a esperança de que o SUS, né, vá conseguir resolver e trazer a eles uma atenção à saúde de qualidade, né, onde os seus problemas, suas demandas, né, estão aí gritando, como você falou, essas demandas estão exigindo já dos governantes, dos gestores, que elas sejam resolvidas. Então, nós estamos com a demanda do envelhecimento, com todas essas condições crônicas aí que precisam ser bem controladas para não ter sequela nem complicação. E, portanto, a sua fala final de esperança é muito importante. Mas com luta, né? Você mostra que os idosos precisam, né, com o seu esforço, exigir
que o SUS seja melhorado e também juntos consigam, com os profissionais do SUS, fazer com que o SUS melhore. Então, os idosos também têm esse poder, né, de dar aos profissionais os caminhos que eles precisam percorrer. Muito obrigado, Gonzalo. Foi sensacional, muito bom a sua fala. Eu queria, de fato, em nome do canal, o que rola na Geronto, agradecer a você e dizer a todos que nos seguem, olha, divulguem essa gravação aos montes, para todo canto, porque o que foi falado aqui hoje tem uma importância fundamental na nossa vida, como velhos, e inclusive como profissionais do SUS e profissionais que lidam com o envelhecimento. Divulguem, façam isso ao máximo, tá certo? E a vocês que nos seguem, muito obrigado. Ieda, Marília, Carlos e eu estamos aqui agradecendo. Deixem o sininho acionado para receber as notificações e também compartilhem ao máximo. Muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom. E, Gonzalo, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês.